Olá, eu sou Eliezer Guimarães, faço parte da equipe do Excelência. Estamos aqui para dar umas dicas para você, para o Enem. Mas antes disso, eu peço a você um favorzinho. Logo, rapidinho. Clique aí, inscreva-se, primeiro inscreva-se, clique no sininho para você receber notificações que vem mais dicas por aí. Vamos lá. Eu quero conversar com você primeiro sobre algo fundamental na prova do Enem, que são os sistemas de comunicação. Os sistemas de comunicação determinam, por exemplo, as funcionalidades de um texto, de uma comunicação. Um sistema pode ser publicitário, um sistema pode ser informativo, um sistema pode ser de entretenimento. O Enem vai cobrar de você a identificação das funcionalidades de um texto, que pode ser, inclusive, constituído de linguagem verbal, linguagem não verbal, a linguagem mista, seja com palavras, com imagem, sugestivos de sons, enfim. Por que um cartaz, um videozinho, um texto, por que ele é publicado? Qual a funcionalidade dele? É entreter? É informar? É esclarecer? Mobilizar? Pois bem, fique atento aos sistemas de comunicação. Precisamos falar também de variação linguística. A nossa língua se manifesta de diversas formas. E essas diversas formas, todas elas são legítimas. Nenhuma é errada, mas elas se enquadram em circunstâncias diversas, identidades também diferentes. Por isso há a variação dialetal, que identifica o tipo de usuário. Uma variação dialetal ela pode ser regional, ela pode ser de faixa etária, de atividade profissional. A variação de registro é determinada pela circunstância de comunicação. Por exemplo, se você escreve um e-mail, o nível de formalidade pode ser maior ou menor do que escrever um artigo de opinião, por exemplo. Então, essa é a circunstância de comunicação, que pode determinar diferenças da língua, e essas diferenças se enquadram dentro de variação de registro. Variação linguística é importantíssima no quadro das questões do Enem. Fique atento a elas. E aí, indo direto aos textos, é importante você verificar as sequências textuais. Aquilo que é identificado como tipologias textuais. Um texto pode ser narrativo, um texto pode ser descritivo, um texto pode ser dissertativo, argumentativo e ainda pode ser injuntivo, que é o mesmo que o texto instrutivo. Bom, essas identidades de tipologia determinam sequências linguísticas dentro do texto, vice-versa. Ou seja, se você vir num texto verbos de ação, inevitavelmente você vai deduzir que o texto seja narrativo, porque ele vai relatar fatos. Se o texto é opinativo e defende a opinião, ele se enquadra dentro da tipologia argumentativa. E haverá recursos linguísticos para esta ou para aquela sequência linguística de forma mais apropriada. Fique atento a esses aspectos, porque eles vão fazer parte da sua leitura e da composição da sua resposta quando decidir um item adequado lá no Enem. E relacionado à tipologia estão os gêneros textuais. Os gêneros textuais não são identidades dos textos em função da estrutura dentro dele, mas das funcionalidades sociais. Como que os textos se identificam nas nossas interações cotidianas? Um texto pode ser do gênero artigo científico, mas o artigo também pode ser de opinião. Um texto pode ser um bilhete, pode ser uma receita médica, mas pode ser uma receita culinária. Essas identidades são identidades que se determinam pelas funções sociais, pelas interações sociais, pelo momento em que se aplica a necessidade daquele texto. Fique atento a isso. A identidade do texto em função da sua interação social ou da interação entre o emissor e o receptor. Na sequência deste assunto, há os textos argumentativos. E os textos argumentativos recebem atenção especial no conjunto das questões do Enem. Por quê? Porque um texto argumentativo vai ser trabalhado na elaboração da questão quanto à verificação das estratégias de persuasão, por exemplo. Será que o emissor daquele texto está tentando persuadir, ou o falante ali numa tirinha está tentando persuadir por
Comoção? Está tentando sensibilizar o emissor, o receptor da sua mensagem? Qual a estratégia que ele adota? Ameaça? Enfim, fique atento às estratégias de argumentação, às estratégias de persuasão dentro de uma interação argumentativa, que pode ser um diálogo dentro de uma tira, pode ser um texto argumentativo do estilo de um editorial, né, de um jornal, de uma revista, de um artigo de opinião, de um grande escritor, dentro de um periódico. Fique atento aos textos argumentativos. Leia-os constantemente. Mantenha uma rotina de leitura diversificada. Veja as estruturas dos textos, as funções sociais e suas identidades cotidianas. Saiba dar nome aos textos e aos recursos dentro deles. Importante no Enem também é verificar a relação entre suporte tecnológico e comunicação. Como assim suporte tecnológico? Quantas e quantas mudanças nós estamos verificando nestes dias, nestes tempos. Vocês verifiquem, por exemplo, a relação entre Facebook, redes sociais, né? Então, Instagram, até a volta do Orkut, que se diz. Isso tudo tem implicações em gêneros textuais, as relações e interações que podem existir entre um emissor e um receptor. Será que dentro de um suporte tecnológico há mais privacidade, menos privacidade? Certamente, se há menos privacidade, você há de convir comigo. As expressões, as escolhas vocabulares, as expressões linguísticas vão ser decididas dentro de conformidade, de maior ou de menor privacidade, de maior ou de menor alcance da comunicação. E isso é determinado efetivamente pelo suporte tecnológico. Um estudante atualizado nos suportes tecnológicos, nos novos gêneros textuais que surgem em função deles, é um aluno que se prepara mais para o Enem. Acompanhe-nos aqui e você vai se preparar mais. E não se esqueça, inscreva-se, clique aí no sininho e você vai receber mais notificações.